Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar o livro Introdução ao Direito Aduaneiro do professor Rodrigo Mineiro Fernandes. Bem, eu tenho a honra de receber hoje aqui o professor Rodrigo Mineiro Fernandes. O professor Rodrigo é auditor fiscal da Receita Federal, com ampla experiência na área aduaneira, passou pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira, atua no CARF atualmente, presidiu turma de julgamento no CARF, compõe hoje a Câmara Superior de Recursos Fiscais, é mestre pela PUC de Minas Gerais, doutorando também pela PUC de Minas Gerais, autor de diversos artigos sobre direito aduaneiro e questões aduaneiras e tributação no comércio exterior, autor dessa obra de 2016, Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica, e em 2018 escreveu a obra sobre a qual a gente vai conversar hoje, Introdução ao Direito Aduaneiro. Professor Rodrigo Mineiro, seja bem-vindo. Eu inicialmente abro, então, já agradecendo a sua presença, abro 5 minutos para que o senhor possa explicar para a gente uma síntese do livro, possa trazer para a gente uma síntese do livro Introdução ao Direito Aduaneiro. Muito obrigado, professor e colega Rosaldo Trevisan. É uma grande honra estar aqui nesse seu blog, nessa iniciativa brilhante que você fez. Você iniciou com essa exposição das principais obras de direito aduaneiro, que são tão raras, né? Então, por isso que a gente pode falar, inclusive, as principais, né? Somos lutadores aí nessa seara, muito pouca doutrina produzida, se bem que nos últimos anos isso tem melhorado um pouco, a gente tem visto algumas obras, alguns cursos de direito aduaneiro. Então, é um grande prazer estar aqui com você, expondo essa minha pequena, mas considero também importante contribuição para o estudo da nossa matéria, direito aduaneiro. Começo expondo o porquê eu escrevi esse livro. Na verdade, é aquela dificuldade que a gente tem, a gente que leciona, especialmente em pós-graduação, qual é a referência bibliográfica para apresentar para os alunos? Eu, nas minhas aulas da PUC, Minas, ministrava a disciplina Direito Aduaneiro ou Tributação no Comércio Exterior, dependendo do curso, a forma que ela dá, mas, na verdade, é o Direito Aduaneiro. Qual a referência bibliográfica? A gente ia lá nos livros dos anos 80, 90, os pioneiros, né? Mas a legislação aduaneira ela é dinâmica. Não bastava ir nessas obras, não bastava a gente socorrer das obras latino-americanas, dos pioneiros também na América Latina do direito aduaneiro. Tinha que ter uma leitura mais direcionada para a nossa realidade e para os alunos, para aquela disciplina que a gente estava lecionando. Então, esse foi o principal objetivo. Uma obra introdutória, mas nem por isso superficial. É o primeiro passo para a disciplina a nível de pós-graduação, logicamente, para a disciplina de direito aduaneiro. Então, dessa forma, eu procurei colocar no livro, assim como eu coloco nas aulas que eu ministro na PUC Minas e nos outros cursos que eu participo, as 4 grandes áreas do direito aduaneiro: controle aduaneiro, tributação aduaneira, sanções aduaneiras e regimes aduaneiros especiais. Então, o livro tem essa lógica. Como eu dividi o livro? Como é um livro introdutório, eu procurei fazer um livro enxuto. São 10 capítulos. E esses capítulos eles podem ser lidos de forma autônoma. A lógica que eu preferi você ler a obra inteira. Mas, se o aluno está estudando regimes aduaneiros especiais, ele vai diretamente para o capítulo de regimes aduaneiros especiais. Se o foco dele são sanções aduaneiras, a gente vai diretamente para sanções aduaneiras. A mesma para a tributação e a mesma para o controle. E também, para fins meramente didáticos, eu dividi nas 2 grandes áreas do direito aduaneiro. Controle e tributação. São as 2 funções da aduana. O controle aduaneiro, a existência maior da aduana é o controle aduaneiro. Sem controle aduaneiro não tem aduana, não tem por que existir. Tributação, sim. Eu posso ter uma aduana sem tributo. Mas é ainda uma grande função aduaneira. Então, eu dividi dessa forma. Então, na primeira parte do livro, os capítulos sobre a importantíssima questão do controle aduaneiro, e logo em seguida, sanções,
está diretamente ligado ao controle. E na segunda parte, o tributo aduaneiro, a parte de lançamento dos tributos, que eu acho importantíssimo também, isso sempre é debatido em aula, pessoal mais ligado à tributação, né, ao direito tributário aduaneiro. E, por fim, os regimes, que é uma matéria que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito. Criei um capítulo introdutório e depois a gente, por uma escolha, por uma limitação do tamanho do livro, escolhi os regimes de drawback e recoff. Da mesma forma, no início, quando eu vou tratar de sanções aduaneiras, a gente faz um recorte. Vamos escolher algumas sanções para apresentar no livro. Então, o livro tem essa lógica. Começamos com o controle. É muito difícil você escrever um livro de direito aduaneiro, ou introdutório, ou um curso, sem tratar do controle aduaneiro. Porque o coração, a aduana existe para controlar. Você tem que passar. A lógica, a história da aduana, não podemos furtar disso. Um livro que se propõe a ser um primeiro passo. Vamos tratar da história, vamos tratar do controle, ainda que de forma básica. Muitas coisas procedimentais ficaram de fora do livro. Não era o objetivo. Isso aqui não é um curso de direito aduaneiro. Isso é uma introdução. Né? Passamos por medidas de facilitação, passamos pelo tripé importantíssimo do controle, né? Origem, valor e classificação da mercadoria. Os elementos característicos da mercadoria. Se eu conhecer a mercadoria, que é o objeto do controle aduaneiro, eu não sei o que eu estou controlando. Né? Depois a gente vai nas sanções. A parte de sanções é importantíssima. No controle, e também na tributação, mas mais no controle aduaneiro. Então, dessa forma, a gente construiu o bloco forte de controle aduaneiro, e na segunda parte, para aqueles tributaristas, aquele pessoal que está numa pós de direito tributário, que quer conhecer apenas os tributos aduaneiros, vamos ver tributo aduaneiro e depois os regimes, que é a parte boa, né, os benefícios fiscais. E a forma que a gente escreveu o livro, eu devo muito à minha esposa. Ela falou assim: Rodrigo, procure escrever alguma coisa, já que o seu propósito é escrever para os estudantes, para os seus alunos, escreve uma coisa de uma forma que eu entenda. A minha esposa, ela é psicóloga. Aí eu procurei uma leitura fácil. Não é uma leitura, não é um juridiquês. Ainda mais porque eu sou, de formação, economista. Então, eu consigo enxergar, mais ou menos, conversar de uma forma mais leve com quem não é do direito propriamente dito. Então, o objetivo está aí, meu caro Trevisan, e creio que atingi o meu objetivo, né? Um passo. À época não tínhamos livros de introdução, não tínhamos cursos de direito aduaneiro, e até eu coloco no prefácio do livro, isso é um primeiro passo. Não é um curso, mas que sirva. E creio que serviu, né? Tivemos esse ano, na virada do ano, 2 cursos de direito aduaneiro lançados, estamos esperando o próximo, né, a ser lançado e tudo mais. É isso, a gente tem que contribuir, sempre colocar a nossa experiência, a nossa vivência na matéria, sem vaidade, mas ali como uma contribuição para o debate. Eu creio que esse foi o objetivo e eu alcancei, estou satisfeito com o resultado dele. Creio que você alcançou e superou esse objetivo. Parabéns por ter rompido essa ausência de obras gerais sobre direito aduaneiro que existiu de 2001 a 2018 no Brasil. Né? A última obra que a gente tinha, também com o nome, só tinha uma na frente, uma introdução ao direito aduaneiro, do José Lenz Carlucci, era de 2001, a segunda edição. Então, foram 17 anos aí de silêncio em obras gerais de direito aduaneiro no Brasil. Eu aproveito já para te fazer uma pergunta adicional aqui, sobre o processo de feitura dessa obra. Você explicou sinteticamente qual é o escopo, qual é a estrutura da obra, mas durante o processo de feitura, teve algum fato curioso, algum tema que você decidiu não enfrentar, algum tema que você ainda quer enfrentar de uma forma mais aprofundada? Então, alguma curiosidade em relação ao processo de feitura? Essa é a minha primeira pergunta aqui a você. Caro Trevisan, sim, muita coisa ficou de fora por ser um livro introdutório. E quero enfrentar quase todos os capítulos. Eu tenho como objetivo a médio prazo, não posso dizer a curto prazo, porque muita coisa no momento, especialmente no doutorado, mas a segunda edição. E eu tenho um grande crítico em casa, que é o meu filho, né, que já é formado em Direito,
né, que estuda a matéria também, de forma introdutória, logicamente, ele é muito crítico. E a primeira coisa que ele chegou, pai, precisamos de reformular todo o capítulo de tributação aduaneira. Você deixou de fora isso. Eu falei assim, perfeito, Felipe. Vamos lá. Regimes aduaneiros. Sim, eu foquei nos regimes de industrialização voltados à exportação, porque é a minha paixão, é aquilo que eu estudo, pesquiso sempre. Mas preciso desenvolver todos os demais regimes. Eu falo assim, gente, como eu deixei isso de fora? E o meu grande ponto, que simplesmente, sim, foi, deixei de lado, a questão das medidas de facilitação. O capítulo, inclusive, ele é bem sintético. Eu gostaria de ter desenvolvido mais, né? Me faltou fôlego, concordo. Sim, crítica, tem uma grande autocrítica. Esse é posso dizer, o pior capítulo do livro. Vou procurar desenvolver melhor na próxima edição do livro, que estou pensando para o ano que vem, né? Esperar uma reforma do regulamento aduaneiro, mudanças nas sanções, então a gente sempre fica esperando um pouquinho mais, deixa o livro completar 5 anos, aí a gente dá novo gás nele. Mas a matéria de aduaneiro é isso, quem está disposto a escrever do direito aduaneiro sabe disso, a matéria é muito dinâmica, né? A gente tenta abraçar o mundo e a gente não consegue. Então vamos por partes. Quem escreve sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, né? Os artigos estão eternamente inacabados, os livros também eternamente inacabados, né? Minha próxima pergunta se refere a um desses temas. Você mencionou 2 temas que você tratou de uma forma geral, mas resolveu aprofundar em um capítulo autônomo. Um deles foi infrações, o outro foi regimes, né? Você tratou de uma forma geral em um capítulo e aprofundou naqueles itens por você selecionados num capítulo autônomo. E no capítulo autônomo de infrações e penalidades, você selecionou 2 penalidades. A ocultação do real adquirente, conhecida como interposição fraudulenta, e o subfaturamento. E chamou essas 2 infrações de infrações graves. Estamos totalmente de acordo que são infrações gravíssimas. E a minha pergunta é se você considera que esses são os 2 maiores males que a gente tem no comércio exterior brasileiro atualmente. Sim, Trevisan, considero sim, porque esse foi, inclusive, o objetivo não posso deixar, é um tema que é muito caro, a gente vê sempre muitos debates em cima disso, muitos casos, tanto na época de fiscalização quanto no julgamento, a gente vê que são temas importantes, e não são devidamente tratados pelos especialistas da área. A gente vê muito debate sobre isso, mas muito debate direcionado pelo lado que você está no litígio. A academia não enfrenta o tema como deveria. O que a gente vê são advogados nobremente constituídos para defender seu cliente, fazem muito bem, e do outro lado os colegas auditores fiscais da mesma forma, apaixonados, porque aquilo é uma infração e tudo mais, apaixonados. Mas a academia, que é neutra, pelo menos deveria ser, por isso que a gente está aqui, a gente debate tanto, não enfrenta isso como deveria, com a profundidade que deveria. Por isso que eu quis dar esse passinho a mais, fugir um pouquinho da introdução e dar um passinho a mais. Porque, sim, são infrações gravíssimas, são as infrações mais graves na minha concepção. A ocultação, que viola o elemento pessoal do controle aduaneiro. A aduana, igual a gente está na nossa porta da nossa casa. A gente quer saber quem entra e quem sai da nossa casa. Isso é o controle principal que a gente tem. Quando alguém pula a janela, ou quando alguém finge que é um entregador de pizza e é um assaltante, isso é a maior infração que a gente tem no nosso lar. E a gente pensa a mesma coisa no nosso país. Como eu vou controlar bem a entrada e a saída sem eu conhecer o interveniente na sua completude? Não basta fingir que eu o conheço. Então, isso é uma infração que eu considero como uma violação maior ao controle aduaneiro. A ocultação. Ocultar quem? A aduana existe para controlar isso. Se eu monto uma estrutura para deixar aquele que efetivamente, que é o agente responsável pela entrada e pela saída fora, oculta aos olhos da aduana, entendo que isso é de morte. E a mesma coisa no segundo pilar da nossa matéria, que é a tributação. O superfaturamento afeta de morte também esse elemento
quantitativo do tributo incidente. Não é a mera ocultação, subtração de tributo. É muito maior do que isso. E lembrando que a tributação aduaneira, essa subtração, esse recolhimento a menor, só afeta diretamente um elemento protegido pela Constituição, que é a concorrência interna, a economia e tudo aquilo que está por volta. Se eu permito que produtos entrem subfaturados, aquilo pode quebrar uma indústria. Nós já estamos em situação aí há algumas décadas de desindustrialização no país, né? E os empregos, e aquelas fábricas que empregam muita gente, tudo aquilo que está por trás dessa parte importante da economia nacional, vai concorrer de forma desleal com o produto subfaturado. Então, sim, entendo que a aduana existe exatamente para isso. Então, nessas duas infrações aduaneiras, ocultação do sujeito passivo, interposição fraudulenta e subfaturamento, acho que afronta os principais pontos da nossa matéria, por isso que eu considero que são as mais graves. Perfeito. Eu vou encerrar a nossa conversa, que está super agradável, mas nós temos também aqui limitação, não de página, mas de tempo, e eu vou encerrar com uma pergunta que eu faço para praticamente todos os autores que frequentam aqui essa conversa sobre obras relevantes do direito aduaneiro. A pergunta é: qual é o conselho, qual é a dica que você tem para o pessoal que está iniciando na área aduaneira, o pessoal que gostou disso? A gente, às vezes, na faculdade, conhece alunos que se encantam com esse tema. Nós dois somos alunos que nos encantamos com esse tema, né? E que recomendação, que conselho você deixa para quem quer começar a estudar direito aduaneiro? Primeiro grande passo é seguir o blog Portal Aduaneiro do professor Trevisan. Todo dia no Instagram, ou não sei a frequência, mas todo dia aparece uma coisa nova, um ponto do regulamento, ou um ponto de um acordo internacional que o Brasil é signatário, ou uma questão de concurso, ou os vídeos. Isso. Seguir todo mundo que você entende como relevante na área. Muita gente tem conteúdos interessantes. Participar por live hoje é muito fácil. Antes a gente ia no seminário, era muito difícil. Participar, montar uma rede de contato. E começar no passo a passo, como a gente começou. Tem meu livro, que é a introdução, e está esgotado, infelizmente, mas tem ele, acho que em e-book. Outras obras do direito aduaneiro. Somos poucos, não são muitos. Mas temos que começar. Mas, principalmente, participar desses eventos, dessas lives, desses debates. Isso a gente vai construindo conhecimento aos pouquinhos. Né? Eu posso falar isso bem porque eu tenho um em casa. Eu falo assim: Pedro, você faz isso, começa aqui, tem curso aqui, faz esse curso introdutório, não precisa de fazer o avançado agora, mas faz um introdutório. No início você pode não entender diversos temas, mas a gente vai escutando aquilo, vai passar um ano e meio, 2 anos, aquilo já vai ser mais fluido, a gente vai fazendo sentido. E um conceito: a matéria tributária, o direito tributário, tem muito tributarista, mas a gente não tem muito aduaneirista. É um grande caminho para o bacharel em direito, para o advogado recém-formado. A gente tem um campo muito grande pela frente, né? Esses são apenas alguns conselhos iniciais, Trevisan. Muito obrigado. A gente tem um campo enorme aí para desenvolvimento do comércio internacional brasileiro. A gente ocupa muito pouco do espaço que a gente poderia ocupar no comércio internacional. Então, esse mercado está convidativo, né? É muito bom a gente ver o brilho nos olhos dos alunos que se interessam aí pelo direito aduaneiro. Professor Rodrigo, agradeço pela agradável conversa aqui que tivemos sobre introdução ao direito aduaneiro e sobre o direito aduaneiro em geral, tá? E, eventualmente, vamos ainda discutir o outro livro, a Segurança Jurídica, né? Em uma outra conversa futura. Obrigado. Eu que agradeço, Trevisan. Parabéns mais uma vez por essa grande iniciativa. Um grande abraço a todos. Se você gostou dessa conversa com o professor Rodrigo Mineiro Fernandes,
Deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio exterior.